Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Hoje estamos iniciando o programa, trazendo o livro Sutilezas do Ilícito Penal. Antes disso, eu só queria dizer que no dia 15 vai ser a comemoração da fundação da Academia Brasileira de Letras, né? Que é a instância que reúne aí os grandes escritores, né, do nosso país. Hoje, para falar desse livro, nós estamos aqui com a Karina Albuquerque Barreto, ela que é formada em técnico de estradas, é bacharel em Direito, né? Ela é capacitada em Direito do Consumidor, especialista em Direito e Processo Tributário, facilitadora de Justiça Restaurativa e Círculos de Construção da Paz. Ela é graduada também em Pedagogia, está fazendo um mestrado em Pedagogia, não é isso? Instrutora independente de Círculos Restaurativos, né? Voltados para a comunicação não violenta, direitos humanos, valores evolutivos, é docente, é palestrante, enfim. A gente quer, então, receber você com muitas boas-vindas, Karina. Agradeço, Rose, pela oportunidade de estar podendo falar sobre esse livro, né? Que, assim, me motivou aí durante mais ou menos 2 anos, né? Que eu comecei a pensar na possibilidade e poder trazer isso ao público, né? De uma maneira, assim, mais leve, light, e que as pessoas, esses ouvintes, né? Que nos escutam aí, seja dona de casa, o motorista de ônibus, os cientistas aí do direito, né? Ou fora do direito, a gente possa conversar um pouquinho, porque hoje, inclusive, a gente estava conversando, né? Que o tempo todo nós estamos imersos, né? Nesses sistemas jurídicos, no direito. E a gente acaba correndo por causa do receio, a gente acha que é complexo. Quando eu dava aula de direito em Fortaleza, eu escutava muitos estudantes falarem assim, a gente, assim, tem receio do direito, a gente acha super complexo, mas a ideia é que a gente, enquanto sujeitos de direitos, a gente possa cada vez mais entender melhor. Porque, Rose, quando a gente entende o direito, a gente pode até, inclusive, melhorar nossas relações, evitar problemas. Então, essa é uma consideração bem importante, a gente poder um pouquinho falar hoje de direito penal. É complexo, sim, tem uma série de nuances, mas dá para a gente começar a desmistificar, né, desdramatizar um pouquinho esses conceitos do direito penal e a gente poder fluir melhor na sociedade. Pois é, você coloca aqui que são as sutilezas do ilícito, e aí a gente estava até conversando, né? Existe uma diferença entre ilícito
e um crime e um delito é tudo a mesma coisa? Qual que é, assim, só para a gente entender, assim, do que você vai falar para a gente? Ok. Então, quando eu trago aqui os sutilezas do ilícito penal, se a gente considerar alguns autores penalistas, né, que estudam, alguns vão colocar diferenças entre esses conceitos, delito, crime e ilícito. Mas aqui eu trabalho no livro de uma maneira geral, ou seja, genérica, de que crime pode ser sim um sinônimo de delito, como também de ilícito. A gente pode considerar, no modo geral, que um crime é todo aquele fato que acontece que vai mudar o mundo exterior e vai causar dano a outrem. Só que não é qualquer fato que vai ser considerado um crime, sabe, Rose? São aqueles fatos que uma norma jurídica ela considera como relevante. Então, é só um exemplo assim, para a gente entender que dependendo do sistema jurídico daquele país, tem crimes que não vão ser considerados. Por exemplo, no Brasil, só para você ter ideia, a questão de corrupção privada ainda não é considerado como crime. A corrupção, por exemplo, passiva e ativa, pública, sim. Isso aí tem lá no Código Penal. Mas a corrupção privada, que seria um exemplo bem assim, en passant, seria o caso assim de uma empresa privada, ela está ali dando um dinheiro para uma outra empresa B, também privada, poder ter algum privilégio ali numa negociação. Do ponto de vista penal aqui do nosso ordenamento jurídico brasileiro, isso ainda não é passível de pena no direito punitivo, ou seja, o direito penal. Pode até sim ter uma responsabilidade civil se alguém se sentiu enganado, mas penalmente não. Mas, por exemplo, em outros sistemas jurídicos da Europa, a corrupção privada já existe. Existe um projeto de lei que está tramitando no Senado que quer legalizar a corrupção privada. Aí a gente até entra naquela história, né? A corrupção faz parte um pouco do nosso, infelizmente, jeito aqui brasileiro, né? Poxa. De ser a corrupção. Então, se esse projeto de lei for aprovado, vai ajudar muito a gente começar a entender essa questão da corrupção, não só pública, mas privada, porque a gente sabe que existe. Então, assim, é só para a gente entender que essa questão de uma norma, ela considerar um fato relevante, ela é muito importante para todos os ordenamentos jurídicos. No caso do Brasil, vão ter, sim, fatos que vão ser considerados relevantes, e por isso a norma penal vai dizer, se isso incorrer, vai ter uma pena. Então, isso é importante dizer. Então, esse livro ele vai contextualizar, no modo geral, a questão do crime, considerando aqui a questão de um sinônimo de ilícito e de delito também. Agora, você fala crime formal, crime informal, o que é isso? Como que são esses tipos de crime? Como que a gente caracteriza? Então, vamos lá. Bom, durante toda a obra, todo o viés do livro, a gente poder entender um pouquinho a teoria do crime, né? Essa teoria do crime, eu baseei ela em vários autores penalistas. Até é importante dizer ao ouvinte que eu não sou uma processualista penal. Eu sou mais uma curiosa de direito penal. Acho bem importante a gente entender esse sistema jurídico penal. E nesse caso, quando a gente estuda a teoria do crime, existem várias teorias que vão embasar aqui no nosso sistema brasileiro. E aí, nesse caso, quando a gente estuda a teoria do crime, a gente pode considerar algumas teorias para embasar ela. E aí tem a teoria formal, a material, e aí, nesse caso, a teoria formal seria, e a analítica também seria uma outra teoria. A teoria formal vai dizer o seguinte: se incorrer em determinada norma jurídica, uma conduta ferir uma determinada norma jurídica, basta isso e vai ser crime. Ele não vai analisar outros pormenores, que aí mais adiante eu posso falar melhor. No caso da questão material, seria o próprio crime em si. Basta acontecer aquele fato que ele causou um dano a outrem e determinadas estruturas do crime se avalia, né? No caso, o magistrado vai analisar, e aí, nesse caso da questão da teoria material, esse crime vai ser considerado, né? Porque ele violou um bem jurídico. Isso seria um exemplo, né? Dentro da teoria material. A analítica, a gente considera a teoria mais para fins doutrinários, para fins a gente analisar os pormenores do crime. Hoje, qual é a teoria que a gente adota dentro da teoria do crime? Mais a questão material. Porque a formal, ela não vai ver os pormenores. A material, ela vai já dentro da estrutura. E a analítica, ela só surgiu por uma questão doutrinária, porque existem os penalistas, né, os juristas, que eles interpretam um pouco essa questão do crime, e ao interpretar, eles acham importante analisar de uma maneira detalhada o crime. Então, por isso, eles utilizam a questão da teoria analítica. Mas essa pouco é usada, assim, para fins práticos, é a teoria material que a gente estuda o crime. E o que acontece? Quando a gente estuda crime, o que é importante a esse ouvinte ele saber? Tem alguns requisitos, né, que a gente considera ou características
para entender o crime. Dentre essas características, a gente considera duas principais. Só que, veja, sempre eu gosto de, assim, de lembrar que esse livro, ele traz vários autores dentro da seara jurídica penal. Só que, assim, sempre no livro eu sempre trago, assim, vários vieses para o cientista, para o interessado, para o pesquisador, para o estudante de direito, ele ter várias informações. Agora, aqui ele vai seguir, vai depender muito daquele momento dele. No meu caso, tem momentos no livro que eu até me inclino para algumas maneiras de pensar de alguns autores, mas eu deixo muito isso à vontade para quem vai ler. Mas eu trago, sim, informação. Então, por que eu quero falar isso? Porque quando a gente estuda as características do crime, Rose, a gente vai estudar duas principais, que é a corrente majoritária, dentro do direito penal, ou seja, a doutrina prevalente ou a mais influente, ela vai considerar que o crime ele pode ser avaliado pela questão da tipicidade e pela questão da antijuridicidade. O que seriam isso? A tipicidade seria a questão do tipo legal. Precisa ter uma norma que diga, em abstrato, um descritivo sobre o crime. Isso é o quê? A Constituição... Então, um exemplo é a questão do artigo 121, que é matar alguém. Esse descritivo legal, matar alguém, é o tipo legal. É o crime. E se não matou? E se não matou, no caso, pode acontecer a questão da tentativa, se houver dolo, ou se não teve dolo, foi culpa, que a gente vai explicar mais adiante, não vai incorrer em crime, ou talvez vai ter uma questão de uma penalização a menor. Mas isso mais tarde. Mas um roubo, né, até a gente estava conversando que existe uma diferença entre roubo e furto. E furto. Isso também é um crime e não incorreu em morte. Como é que é isso? Isso. É que assim, o que acontece? Quando a gente estuda a questão da tipicidade, que é uma das características para analisar o crime, existem tipos criminais que o tipo, né, da tipicidade, um dos elementos deles seriam os tipos permissivos, aquilo que a lei não diz que é crime. Até aí tudo bem, por causa de uma excludente ilicitude. Resumindo de uma maneira bem assim para a pessoa entender. Dependendo, a pessoa pode ter incorrido no crime, mas ela foi excluída de uma ilicitude por causa de alguma condição especial. Vou falar dessa maneira para a pessoa entender. Uma condição seria estado de necessidade, legítima defesa, que é muito comum. Okay. É aquela situação em que a pessoa estava ali, a gente ouve muito isso e vê em noticiário, o policial estava no seu exercício, né, de segurança ali naquele momento, e aí ele teve que acionar ali para evitar um crime. E aí, sem querer, né, por uma situação mesmo, né, ele lesionou alguém, ou até mesmo talvez tirou a vida de alguém. Nesse caso, na hora de analisar a questão desse tipo, o tipo existiu. O policial ali lesionou, ou mesmo matou alguém. Só que aí ele estava no exercício da sua função e por isso ele vai ter uma excludente ilicitude. Mas eu quero deixar claro para esse ouvinte que vai ser analisado várias questões. Tem que analisar também até o excesso de legítima defesa. Então, é uma situação assim, só para a gente entender. Então, quer dizer, só para a gente entender que vai ter o tipo penal que aconteceu, só que tem uma excludente da ilicitude daquele caso. Então, no caso, quando você falou do roubo e furto, há sim uma diferença. Você vê, não precisou ter morte, mas no caso do roubo, especificamente, precisa ter uma grave ameaça, né? Ou seja, precisa ter, num caso assim bem específico, ali uma arma de fogo ou uma arma branca que a pessoa foi obrigada a entregar aquele objeto. Isso é um roubo. Isso é um roubo. O furto não, é uma subtração. Não teve coação, não teve uma grave ameaça. Na verdade, todo mundo fala errado, né? A gente fala, fui roubada. Não foi roubada, fui furtada. É porque normalmente a gente é um vício, assim, né, de linguagem, na verdade, um jeito de falar. E não só isso, a gente vê outras situações, assim, que as pessoas normalmente falam que é crime, às vezes não é crime, às vezes é uma contravenção. Até agora, né? Você pode falar pra gente essa diferença depois dos comerciais? Nós vamos, então, chamar aqui os nossos patrocinadores e retornaremos daqui a pouquinho com mais Ilícito Penal. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence. A 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível
acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com a Karina Barreto sobre as sutilezas do ilícito penal. E a gente está, Karina, aqui com a Isoé Pedroso no nosso Facebook. Nós esquecemos de falar, mas, gente, se vocês quiserem enviar alguma pergunta para a Karina, algum comentário, né, alguma observação, vocês podem usar esse canal aí do Facebook, nós estamos ao vivo, e a gente vai estar trazendo aqui para poder a Karina esclarecer para a gente. E aí, Karina, eu queria voltar no que você estava falando, né? Existe diferença, então, de crime e contravenção, são coisas diferentes? Sim, são. Então, o que acontece? Existia aí até mais ou menos uma década e meia atrás, no Código Penal da gente, tinha ainda os crimes, os delitos de contravenção, que eram mais leves, mais suaves do que um crime, né? Baseado na culpa e no dolo. Só que isso foi retirado no novo projeto, né, do Código Penal, que ele é mais vigente, né? Então, no caso, quando a gente fala contravenção hoje, a gente ainda pode comentar, só que a gente coloca sempre como algo mais suave, que não seja um crime dentro do Código Penal. Um exemplo que eu posso colocar para o nosso ouvinte, para ficar assim, no nosso dia a dia mais claro, é assim, quem está falando no nosso intervalo, né, que a gente, às vezes ali numa situação, você vê a pessoa subtraiu um casaco de alguém. O casaco, ele tem sim um valor ali sentimental, às vezes, para a pessoa, só que isso dentro, às vezes, dependendo, não vai ser considerado um crime de furto. Por quê? Porque aí vai avaliar ali num processo, na fase pré-processual, que é junto à polícia judiciária, qual é esse tipo de crime, se de fato, qual foi a intenção dessa pessoa. E às vezes, para se desconsiderar o crime, vai avaliar toda essa significação, né, da importância do objeto. Pode ser sim que essa pessoa seja punida do ponto de vista civil, mas às vezes não penal. Então, às vezes, a gente até vê no nosso cotidiano as pessoas indignadas, a pessoa não foi punida, tinha que ser presa, mas por quê? O Estado é negligente, o Estado não está nem aí. Só que aí as pessoas acabam esquecendo, porque não sabem, né, porque isso aí envolveria a pessoa entender um pouquinho sobre o direito penal, que do ponto de vista da pena não existe aquele crime, ele não é considerado dentro do Código Penal, mas a pessoa pode sim ser responsabilidade civil, ou seja, talvez a pessoa vai ter que devolver aquele casaco para aquela pessoa. Mas então, aí, vamos supor, responsabilidade civil, a pessoa vai ter que devolver o casaco, mas se eu me sentir lesada, né, olha, estragou meu casaco, aí isso pode virar uma pena? Ou não. Quando a gente fala de direito penal, é tudo aquilo que o Código Penal vigente no nosso país, ele diz o que é crime. E aí que é importante dizer que esses tipos penais incriminadores existem muitos, né, existem mais de 300 tipos penais descritos no Código Penal, e normalmente ligado a dolo, né, que é um tipo, né, ali de, quando a gente estuda a questão do crime. Os casos que envolvem culpa, que é mais suave do que o dolo, não tem como a norma penal, ela dizer todos os fatos. O exemplo esse do casaco. Pode vir, quero deixar claro para o ouvinte, que pode ser que sim, seja um furto, mas pode ser, dependendo da situação, que o juiz considere que aquilo não chega a ser uma questão de um crime, sim uma contravenção. E aí, no máximo, ele pode ser que seja responsabilidade civilmente. E assim são várias situações no nosso cotidiano que a pessoa vai ser responsabilizada mais por culpa, ou muitas vezes nem vai ser por culpa, vai ter que ser outro tipo de responsabilidade, ou mesmo nenhuma.
dependendo da situação, né? Então, são muitas situações que é importante as pessoas começarem a entender. E até voltando um pouquinho lá no início do primeiro bloco, quando a gente falou dos tipos, né, das características do crime, eu acabei só falando da tipicidade, que seria esse descritivo legal, né, em abstrato do crime. Nós também falamos da antijuridicidade, que seria o próprio ilícito. Seria essa conduta lá que ela vai ocasionar uma lesão, uma violação do direito a alguém. Então, nesse caso, a gente sempre considera esses dois requisitos principais para analisar a questão do crime. Agora, outros doutrinadores, outros juristas, eles também consideram a questão da culpabilidade, que seria a reprovação, ou um juízo, né, de censurabilidade, como também a questão da punibilidade. Só que, assim, a doutrina assim, mais influente, ela não considera a punição, a punibilidade, como característica do crime, porque ela só é avaliada como consequência do próprio delito. Só para você ter ideia, Rose, quando o juiz avalia ali as situações, ele sempre vai avaliar, em primeiro lugar, se tem um tipo. Se existe uma norma incriminadora que diga que aquilo é um fato relevante para o mundo do direito penal. Se não existe, não tem como se colocar adiante ali essa consequência. Do ponto de vista jurídico. No máximo, que às vezes pode acontecer, é uma responsabilidade civil, ou às vezes nem civil. E, em segundo momento, ele avalia a questão da antijuridicidade, aquela conduta se é ilícita ou não. E daí, por conseguinte, é que vem a questão da análise dessa censurabilidade e também da questão da punibilidade, que é a questão, de fato, colocar a pena. Então, são muitas vieses, muitas, assim, digamos, características que a gente olha a questão do crime, né? Agora, tem uma diferença a gente até ouve muito nos noticiários, né? É culposo ou é doloso? Existe uma diferença aí de tipos de crime, né? Culpa e dolo, você pode explicar para a gente qual que é essa diferença? Sim. Então, uma parte do livro, que é a parte final, né, o terceiro capítulo, eu começo a falar um pouco esse cotejo entre a questão do dolo e da culpa. Bom, o dolo, a gente olha assim, os doutrinadores ou juristas mais assim proeminentes no assunto, eles consideram o dolo como a intenção. A pessoa teve intenção. Ela teve o ânimo. Intenção. A pessoa teve o ânimo de dolande, que é assim que a gente chama. É o ânimo do dolo mesmo. Em outras palavras, a má fé. Eu sabia, eu tinha consciência do meu ato. De cometer o crime. Exatamente. E assim exerci. E o que é interessante para esse ouvinte é que aquilo que fica não ainda só no mundo das ideias, o direito penal não abarca. Ele só compreende o que foi exteriorizável, aquela conduta que foi exteriorizável. E aí muda tudo, porque muitas vezes a gente estuda situações, ou mesmo as pessoas ficam sabendo de situações, mas a pessoa queria cometer um crime, um ilícito, mas enquanto ela não externalizar aquilo, só fica no mundo da cabeça dela, não tem como o direito dizer que é um crime. Não tem como. O que às vezes pode acontecer é a tentativa. Ou seja, a pessoa, mesmo assim, quis, a pessoa tentou, mas não conseguiu o resultado alcançado. Pode sim, a questão do direito penal pode abarcar essa situação, mas se ele ainda nem tentou, como é que vai ser punido por algo que só está no mundo das ideias? Então, isso muda muito a questão, né? Bom, e a questão da culpa seria uma inobservância de um dever de cuidado que um homem mediano teria naquela situação. Então, a culpa, a gente considera dentro do Código Penal 3 situações principais, né? São as modalidades, que seria a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, fala um pouquinho, o que é cada um? Então, dentro da culpa, quando a gente estuda esses elementos, seria o seguinte, essas modalidades. A imprudência seria aquela situação, aquela ação, é uma ação, é um fazer, em que a pessoa não teve um cuidado que um homem mediano poderia ter naquela situação. Por exemplo, a pessoa não prestou atenção no trânsito, igual você está falando, não prestou atenção no trânsito e aí atropelou uma pessoa. Isso. Ela não teve a intenção de atropelar. Exatamente. Ela foi imprudente. Isso, pronto, você pegou bem. A Rose está afiadíssima aqui, gente. É isso mesmo. E já a negligência seria um não fazer, ou seja, uma omissão em que a pessoa deveria, sempre lembrando, um homem mediano naquela mesma situação, ela deveria ter feito, mas não fez, né? Tá. Agora, tem um exemplo prático assim do dia a dia que a gente possa entender isso aí? Como seria? Sabe um exemplo? Uma pessoa que é socorrista.
Ela já saberia que numa situação específica ela teria que ajudar por causa da própria função dela e ela não ajuda, ela se omite de ajudar. É um exemplo. Negligência. Sabe um outro exemplo que o pessoal comenta, a gente vê em filmes, né, em noticiários, é a questão do médico, né? Que ele tem o dever, né, com relação à vida, de cuidar da vida, e ele acaba não cuidando. Né, ele é negligente, é uma outra situação. E a imperícia seria uma questão de a pessoa, ela teria que ter um processo técnico, ela tem uma especialidade, mas ela acaba não agindo de acordo com aquela função. Então, um exemplo é a questão de uma pessoa que é vamos supor, um dentista ou mesmo um advogado, né, em que ele acaba sendo imperito naquela situação, de uma maneira que ele deveria saber que ele deveria ter tido aquele cuidado. É um outro exemplo de imperícia. Tipo um erro médico, alguma coisa assim. Um erro médico pode ser considerado, sim, uma imperícia. Então, assim, sempre o juiz ele vai analisar essas situações, quando vai ser imperícia, imprudência e a negligência, né, no caso específico. Agora, assim, negligência e imprudência é mais fácil entender, né? A questão da imperícia envolve sempre uma questão de um ofício em que a pessoa não observou aquilo, né? Agora, quando a gente considera a questão da culpa, você olha assim o Código Penal, sabe? Isso está dentro da culpa. E dentro da culpa. É isso que eu ia comentar, que quando a gente olha o Código Penal, se o ouvinte tiver interesse, coloca lá, né, no Google, Código Penal, você vai ver várias normas incriminadoras, tipos legais incriminadores, de dolo, normalmente, porque a culpa seriam muitas as situações, seria assim, quase assim, difícil o legislador dizer quais os tipos de culpa, quais as situações que envolveria culpa. E aí você deu um exemplo, a gente tem que olhar no cotidiano as situações para avaliar. Uma pessoa numa situação, na mesma situação, o que ela faria? O caso do trânsito, que você colocou, é muito frequente, e aí boa parte do livro, ali, principalmente no final, eu coloco esse cotejo entre o que é os tipos de culpa e a questão do dolo, para a gente poder começar a analisar no nosso cotidiano quando um crime vai ser punível por dolo e quando um crime vai ser punível por causa da culpa, porque até mesmo o rito processual, a maneira como o juiz vai analisar difere de um para outro. Na prática, o que seria? No caso do dolo, normalmente pode ser que ele seja punido por reclusão ou detenção, depende muito do caráter da pena. Às vezes por um juiz singular, ou às vezes por um tribunal de júri, que seria uma corte de sentença. No caso da culpa, não necessariamente dessa maneira, nem mesmo pela corte de sentença, o tribunal de júri. Normalmente apenas o juiz singular, só mesmo aquela figura do juiz, vai analisar a situação, qual era o dever de cuidado que aquela pessoa deveria ter tido, considerando um homem na mesma situação, uma outra pessoa na mesma situação, para avaliar. E aí, muitas vezes, normalmente vai ser por detenção. O caráter da pena vai ser até menor. Normalmente, entre a culpa e o dolo sempre tem uma pena sempre maior, mais do que considerando a questão da culpa, que sempre vai ser menor. Então, são exemplos aqui que a gente está colocando, só para as pessoas saberem que, até mesmo na situação processual, o dolo sempre ele vai ser punido com mais rigor, e a culpa não. Até porque se a pessoa teve a intenção... Exatamente. Né, que às vezes ali a gente ouve muito, principalmente no trânsito mesmo, né? A gente ali, ela não teve a intenção, mas, né? Vai falar no celular, apesar de que tem algumas coisas que a gente até pode pensar que aquilo ali ela poderia ter evitado, né? Mas, enfim, você faz um paralelo, né, entre o crime doloso e o culposo. E como que seria isso com mais detalhes? Isso. Bom, a principal questão, quando eu coloco no livro, porque adveio de uma pesquisa quando eu fiz na época da graduação, é que existe alguns tipos de dolo. E existe alguns tipos de culpa. Isso, doutrinariamente, é muito expandido e o pessoal estuda bastante. Em fins práticos, às vezes vai ajudar, só que em fins práticos, normalmente a norma ela é assim, se incorreu naquele crime, é dolo, se não foi dolo, não teve intenção, vai ser culpa. Então, eu só quero dizer isso para o ouvinte, porque todo esse estudo, quando a gente estuda os tipos de dolo e os tipos de culpa, é mais para fins doutrinários, para se entender um pouquinho essas estudas do crime, né? Quem se interessa mais pelo direito material, essa estuda do crime, estuda mais. Os processualistas, as pessoas se interessam muito de entender essa sistemática. Em fins práticos... Já vai direto no fato, né? Exatamente. Mas aí, vamos lá. Quando eu estava na graduação, o que me interessava dentro da questão de estudar o dolo e o culpa, eram dois tipos. Dentro do dolo, a gente chama o dolo eventual.
E eu coloco no livro, né, o dolo eventual. E existe a culpa consciente, que existe uma linha tênue entre elas. Pensa assim, se o dolo é a intenção, a culpa não, a culpa seria uma inobservância do dever de cuidado. Quando a gente estuda o dolo eventual, a gente considera que seria a intenção em que aquela pessoa, ela tem uma intenção de fazer algo, ou de não fazer, vai depender da situação, né? Uma negligência pode ser um não fazer, e intencional, né? A pessoa queria não fazer aquilo, porque vai ocasionar um dano. E o que vai acontecer? Ela sabia do risco e ela não quis parar. O dolo eventual, ele trata muito disso. O dolo eventual é aquela situação em que a pessoa, por exemplo, ela está numa via, né? Ela sabe que aquela via de trânsito tem que ser no máximo 60 por hora, ela quer estar a 100 porque ela quer fazer um racha. Vamos supor, um crime de racha, né, que inclusive está no Código Penal. Nesse caso, pode ser que ela venha a ser punida pelo dolo, porque ela queria praticar o crime de racha, ela tinha a intenção de estar a 100 por hora ou 120 para fazer, né, esse tipo de crime. Então, por isso que você colocou sutilezas, porque tem questões que são nuances, elas não são assim tão exatas, né, Karina? Olha, Rose, você falou isso e é importante até dizer para esse ouvinte que tudo que a gente está falando aqui depende de muitas situações. Aqui eu estou colocando de maneira genérica. É uma situação para uma pessoa, só para você ter ideia, a mesma situação fática, uma pessoa pode ser punida por dolo, e a mesma situação por isso que a gente culpa. tem a sensação de que vê tanta injustiça nas penalidades, né? Impunidade. Muita impunidade, mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, nós estamos entendendo um pouquinho aqui sobre direitos, sobre os crimes, tipos de crimes, né, com a Karina, que está falando aqui. A Karina, a gente terminou o último bloco, você falando assim, que isso é muito comum a gente observar até nos noticiários. 2 crimes que são praticamente iguais, e a penalidade, elas são diferentes, um é mais ameno, o outro é mais rígido. Como que é isso se o crime é o mesmo? É tudo relativo? Dentro do direito penal, dentro do direito como um todo, né? É muito relativo. Até a gente, nas aulas de direito, o professor, muitas vezes, uma das questões que a gente fala muito
tudo a gente tem que avaliar a singularidade daquele momento em que aconteceu aquele tipo de fato. Não tem como o mesmo fato ser, digo assim, do caráter da responsabilidade ser o mesmo para todos. Não tem como. Então, é por isso que é importante essa questão de a gente entender, até no primeiro bloco, eu acho que eu falei lá no início, a gente entender essas sutilezas desse nosso direito, do nosso dia a dia, para a gente poder cada vez mais a qualificar e entender, assim, em que momento a gente está incorrendo em delito, até mesmo um delito, assim, bem en passant, culposo, não é um delito, assim, de caráter doloso. É importante, porque a gente, o tempo todo, a gente estava até conversando, né, em algum momento, que desde a hora que a gente acorda, até o momento que a gente volta para casa, pode ser que a gente incorreu em algum delito. Só que como muitas vezes teve o caráter de culpa, ou seja, não tinha a intenção de fazer aquilo, foi uma inobservância de um dever objetivo de cuidado, acabou não tendo influência até no mundo uma fofoca, jurídico. você falou, né? É um crime? Porque a gente olha assim, você falou de fofoca, eu me lembrei assim, que dentro do Código Penal, existem os crimes contra a honra, né? E os crimes contra a honra, 3 principais crimes, que eu acho que o ouvinte já ouviu falar, que é injúria, difamação e calúnia, né? São 3 tipos de crimes diferentes, mas que têm a ver com crimes contra a honra. Então, por exemplo, tem situações no nosso cotidiano que uma fofoca vai gerar o quê? Uma má reputação para alguém. Mas, se aquela pessoa, ela não se sentiu ferida, isso não produziu nenhum efeito para o mundo jurídico. Ela não vai ser penalizada. Mas vamos supor que uma fofoca chegou ao meu ouvido, e eu me senti muito, assim, mal, né, daquele fato, aquilo vai estar gerando até profissionalmente para mim um problema. Aí sim, eu posso entrar com uma questão, né, de pedido para que aquilo seja responsabilizado. Aquela pessoa se responsabiliza por aquele tipo de crime. No caso, possivelmente por difamação, né, porque a difamação e injúria são diferentes, né, na questão da... Difamação é quando afeta a imagem. A imagem ou a reputação. A reputação. E a injúria seria a dignidade. A gente diz assim... dignidade. Aí que tá. Bom, eu só queria falar assim, a calúnia, ela tem a ver com o fato que se imputa criminoso a alguém. Sabe aquele exemplo? Que a pessoa é devedora. A gente, né, às vezes ouve as pessoas falando, a pessoa é devedora ou a pessoa cometeu um furto. Eu vi uma pessoa cometendo furto, mas a pessoa não cometeu. Isso seria uma calúnia. A gente está imputando um fato criminoso a alguém. Né? Que não existiu. Né? Outra coisa é a difamação. É algo que fere a minha honra objetiva. Ou seja, a minha honra no sentido de uma reputação a mim. E aí que tá interessante. Com relação à injúria, seria a dignidade. É algo que fere a minha autoestima. Né? Há uma questão íntima minha, e que aí é por isso que é interessante. No momento da aplicação, muitas vezes, da pena, vai ser quase a mesma, só que ao crime vão ser caráteres diferentes, porque são tipos legais diferentes. Então, no final das contas, uma fofoca, só para a gente ter ideia, ela é um crime. Só que enquanto eu não me sentir agravado ou lesionado por aquilo, não vai influenciar o mundo jurídico. E aí a pessoa, muitas vezes, nem vai ser responsabilizada penalmente. Poxa, né? Você vê, são detalhes. São detalhes, né? São nuances que a gente vê. Que realmente está no cotidiano. Isso. Mas a gente não se atenta. Isso. E aí, voltando à questão do dolo eventual e da culpa consciente, essa foi o meu principal interesse, sabe, ao lançar esse livro, porque foi todo um estudo que eu tive, né, para entender essa linha tênue. Porque, veja, a gente falou no finalzinho do bloco anterior, então eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso agora. Que, assim, o dolo eventual seria a intenção em produzir determinado resultado. Só que eu não paro, mesmo sabendo que aquele resultado pode ocasionar dano a alguém, eu não desisto daquela opção. Então, um exemplo seria que a gente colocou no bloco anterior, a pessoa que está ali querendo cometer um crime de racha, sabe que é ilegal pela lei de trânsito, né? E a pessoa continua exercendo. E aí ocasiona, às vezes, até mesmo atropela alguém. É um exemplo de dolo eventual que a pessoa vai ser punida com rigor. Agora, vamos supor aquela situação em que eu estou numa via de trânsito, porque é muito fácil entender a questão do trânsito, porque isso é algo que a gente acaba, às vezes, cometendo no nosso dia a dia. A via de trânsito está ali dizendo 60 por hora, eu estou a 100. Só que eu estou a 100 porque não está ninguém no trânsito, todos os sinais estão abertos, está à noite, vamos supor, 10 horas da noite, que é muito comum, né? A gente, às vezes, acelerar um pouquinho mais à noite, né? Com medo aí da questão da segurança, né? Que está ruim no país. E o que vai acontecer? A pessoa atropela alguém. Nesse caso,
Aí tem que ver, a intenção da pessoa era cometer um atropelamento? Não. A pessoa estava numa via com uma velocidade específica, mas ela não estava esperando que alguém passasse naquele momento. Nesse caso, o que o juiz vai avaliar? A intenção, a culpabilidade. Em um segundo momento de aferição do crime, lembra lá aqueles dois requisitos, aquelas duas características principais do crime, que é o tipo legal. O tipo legal existe. A questão do atropelamento, ou mesmo, né, da questão de matar alguém. Só que aí, em um segundo momento, vai avaliar a ilicitude. A pessoa, ela tinha conhecimento? Ela queria cometer aquele crime? Não. Tem que avaliar nesse sentido. E aí, por isso, ela vai ser punida com um rigor a menor, digamos assim, mais suave, que seria por culpa consciente. Então, a culpa consciente, a diferença entre dolo eventual e a culpa consciente é exatamente essa. O dolo vai recair muito no resultado. O resultado é principal no dolo eventual. O resultado é que vai fazer com que realmente haja a expressão do dolo eventual, enquanto que na culpa recai sobre a questão da ação, o dever de cuidado. Existia um dever de cuidado, a pessoa poderia estar numa via de 60 a 60 por hora em vez de 100, então se avalia muito essas circunstâncias, sabe, Rose? E isso é que me interessava, porque uma das questões que eu coloco no livro, isso lá para o final, é um ensaio que eu faço sobre a intencionalidade dentro do direito penal. Porque, veja lá, quem, né, gosta de direito penal, talvez até entenda isso, né? E eu vou tentar simplificar aqui. O direito penal, ele não fala sobre intenção, do jeito que eu penso. Ele coloca vontade e intenção de uma maneira sinônima. Só que eu não considero assim. Quando a gente estuda vontade, pelo dicionário, a gente vê que vontade seria uma ação, uma determinação. E a intenção seria algo mais um ânimo. É por trás, né? Vem antes da vontade dela, né? A intenção eu considero como se fosse uma qualificadora da vontade. Mas isso, gente, é o meu entendimento. Como o livro é uma expressão de vontade, eu pude, nesse momento, fazer, tipo assim, um ensaio sobre o que eu acho de intencionalidade dentro do direito penal. Então, como o direito penal, hoje, vigente no nosso país, não faz uma diferença entre entre vontade e intenção, isso muda tudo na hora do dolo, quando a gente do dolo e a culpa. Por quê? Vamos pegar uma situação que aconteceu no país em 97. Acho que todos lembram da questão do crime lá que aconteceu do índio Pataxó, do Galdino, né? Claro. Então, quem não está lembrado, rapidamente eu vou contextualizar, né? Esse índio, ele foi queimado vivo, né? Ele estava num ponto de ônibus, deitado, e ele estava dormindo, nesse caso, aí alguns jovens atearam fogo. E aí ele morreu vivo. O que acontece? Na hora, quando esses jovens foram presos, a defesa deles foi de que eles não queriam matar, que eles estavam só brincando com esse índio. Pois é. Já a acusação veio e disse, não, se você está ateando fogo em alguém, você pode sim vir a matar. E aí o que acontece? Aí, quem quiser, né, se interessa para avaliar como foi o final disso tudo. Mas o que eu vi na época, né? Eu era em 97. Eu era uma adolescente, né? Mas anos depois eu entrei na faculdade de Direito e me interessou muito esse caso. Porque a defesa tentou desresponsabilizar pelo dolo e ir para a culpa consciente. Ou seja, que aqueles jovens deveriam ter um dever de cuidado, naquele momento uma observância de dever cuidado, que ao tear fogo poderia produzir a morte, mas que eles não queriam. Já a acusação veio, não, vamos agravar essa situação. Como é que uma pessoa, ao pegar, né, no caso, né, atear fogo, não vai pensar que vai ocasionar uma morte? E isso me interessou muito, porque é nessa hora que a gente observa que o nosso direito penal, ele é muito silente e ele não estuda realmente essa questão da intenção e vontade. Acaba colocando tudo no mesmo cesto e não diferencia. E aí o que tanto a acusação quanto a defesa estão de coisas subjetivas, que é o que está dentro da pessoa. Exatamente. Você vê a intenção, o dolo dentro do direito penal é considerado um elemento subjetivo, por isso que é a intenção mesmo. Enquanto que a culpa é considerada no direito penal como um elemento normativo. Por quê? Porque o juiz é que vai ter que valorar naquele momento. E isso eu acho falho
Rose, é esse o ponto, assim, de partida desse livro, quando eu lancei, no final, assim, eu coloco esse ensaio, para a gente começar a pensar essa questão. E aí vem a questão, vem a minha, né, minha provocação, que é mais uma provocação, né, para quem, o leitor que se interessa em direito penal. Será que não daria para a gente separar a intenção e vontade? Será que não daria para a gente utilizar uma teoria que é importante dentro do direito penal hoje, que é aceita no Código Penal, a teoria finalista da ação? O que seria a teoria finalista da ação? É que importa a finalidade a que aquela conduta queria. Só que, por outro lado, quando a gente analisa a finalidade, não abarca e não abrange essas diferenças entre intenção e vontade. E aí existe uma outra teoria, que é essa que eu provoco um pouco o leitor a pensar, que é a teoria da representação. Essa teoria da representação, para quem se interessa por ela, diz que basta a pessoa saber que teria aquele resultado e ela vai incorrer daquele tipo penal. Eu acho que em determinados casos deveria ser a teoria da representação. Você vai colocar fogo em alguém, você já não acha que a pessoa pode morrer? Gente, isso não dá para pensar diferente. Só que isso é o que acontece no nosso cotidiano, o tempo todo. Defensores, dependendo da situação, os defensores daquela pessoa vai tentar sempre imputar menor, enquanto que a acusação vai tentar maior. Agora, aí é que está a minha provocação, né? Que aí eu coloco no livro. É difícil hoje a gente, como a gente viu, né? O direito penal é muito singular. As situações são singulares. Não tem como eu chegar e avaliar qual era a intenção daquela pessoa. É muito difícil hoje a gente olhar a situação e falar, aquela pessoa tinha muito essa intenção de fazer aquilo. Só que é por isso também que eu vejo que acaba que a gente entra muito nessa questão de não pensar nas nossas consequências. E aí o livro traz um pouco essa provocação da gente começar a ter uma visão grande da situação, que hoje a gente está, às vezes, brincando com vidas, com a integridade de alguém. Claro, seríssimo, né, Karina? Mas olha, a gente vai aqui então chamar os nossos comerciais para o nosso último intervalo e retornaremos falando sobre a sutileza do ilícito penal. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Karina Barreto, fazendo a gente entender mais sobre direito. Olha, estou aprendendo muito, Karina. Não sei se eu vou gravar tudo que você falou, mas que bacana. Agora, você fala no livro aqui sobre direito punitivo e direito restaurativo. Explica pra gente. Isso. Então, quando a gente estuda o direito penal, a gente sempre considera a questão do paradigma distributivo. Ele é um paradigma que é adotado, assim, dentro do nosso ordenamento jurídico. Esse paradigma é o quê? Que existe uma responsabilidade, uma punição. Então, essa punitividade é algo, assim, que a gente tem que começar, e é uma das provocações também que eu faço no livro, principalmente na introdução e nas considerações finais, eu coloco o leitor para pensar que hoje a gente só tendo esse caráter punitivo do direito, que a pessoa incorre no crime, em um delito ou um ilícito, e a pessoa vai ter que responder pela pena, e acabou. E hoje a gente olha a questão sempre de avaliar que a relação sempre é vítima e algoz. E essa relação, como vai ficar no final? Quer dizer, o direito penal hoje, como ele está,
dessa maneira bem assim material do direito, acaba não avaliando como ficam essas relações. E quando a gente pensa num paradigma restaurativo, a gente começar a pensar nas relações em que essa vítima e algoz, elas precisam ser estabelecida essa relação. Nesse ponto é que entram aquelas mediações que hoje está bem mais comum. É, né? Bem comum. Então, a justiça restaurativa no Brasil, ela começou em meados de 2005 com a Carta de Araçatuba, porque teve um fórum, né, que teve em Araçatuba, e aí o pessoal ratificou essa carta, e depois foram para Brasília no mesmo ano para poder dizer que se interessava por, digamos assim, um corpo, né, de pessoas que se interessou por esse tipo de sistema. Só para você ter ideia, 2005, né, fazem aí uns 15 anos, mais ou menos, né? 15 anos, né? É muito pouco, mas a justiça restaurativa ela já existe desde o final da década de 70, principalmente assim no Canadá, na Nova Zelândia, que foi onde iniciou, no Brasil, né? E o que é interessante, essa visão restaurativa, mesmo quando a gente fala de direito penal, a gente já considera hoje. Você vê, tem juízes que já consideram a questão da mediação penal, já considera a questão de colocar círculos de construção de paz, em situação em que há como a vítima e o algoz se olharem, ou mesmo os parentes da vítima, né, se caso houve morte. E tem sido, assim, tem feito assim, um efeito bem interessante. A gente olha assim, qualquer pessoa, né, pode colocar na internet e ver assim, situações em que, em vez de ficar com aquele padrão, né, da vitimização, ou mesmo não conseguir mais seguir em diante, porque a questão da punição, em nenhum momento eu quero dizer que não tem que haver responsabilidade, não. Tem que ter. A pessoa cometeu um crime, um delito, é importante o caráter reeducativo da pena. Mas não esse caráter que há algum tempo atrás, e eu vejo muitos colegas meus ainda atuarem, que é essa questão fervorosa da punição. Sim. Do algoz, que sempre vai ser algoz. A gente aqui ainda não tem pena de morte, mas tem países que ainda tem, né? Exato, tem alguns estados, nos Estados Unidos, que ainda mantém a questão do caráter, e aí na Europa também. Mas aí, então quer dizer, é importante a gente começar a repensar, e é essa a minha provocação no livro também, a gente repensar um sistema mais restaurativo das relações, que a pessoa vai ser responsabilizada, sim, mas também que as pessoas podem também se restabelecer e serem, ter um caráter mais reeducativo ali para todas aquelas pessoas, tanto algoz quanto vítima. E aí também é importante a gente dizer o seguinte, será que isso... Por que isso é tão importante, né? Será que essa situação vinga, né, no sentido positivo, quando a gente estabelece um sistema mais restaurativo? Aí eu vou colocar para o ouvinte, assim, pensar comigo um pouquinho. Em 1900, no Brasil eu estou falando, nossa Constituição nem falava em democracia. Direito. Não falava desses valores que hoje a gente já coloca, como justiça, a questão da democracia, a questão da liberdade, da igualdade. Isso em 1900. Você passeia um pouco e começa a ver outras constituições no país. Já começou o pessoal a se interessar pela igualdade e liberdade. Foi mais ou menos um exercício de 100 anos para que hoje, naquela época, né, de 1900 a 1990, mais ou menos, que foi com a nossa Constituição Federal de 88, se colocasse alguns valores como igualdade, fraternidade e democracia. Direitos humanos. Direitos humanos. Hoje, o que a gente olha, sabe, Rose? Estamos em 2019. Ao meu ver, foram só 100 anos, até 88, mais ou menos, que o pessoal conseguiu entender a importância desses valores. Ao meu ver, não vai passar muito tempo para a gente entender o valor da justiça restaurativa. O mundo está se transformando muito rápido. A restaurativa é o quê? É a pessoa, ela é como se fosse um processo de educação? Como que funciona isso? Então, a gente considera a justiça restaurativa, assim, quando a gente chama sistema restaurativo, seria de restauração mesmo, de se restabelecer as relações, principalmente a questão, nesse caso específico, do direito penal, né, e do direito civil, seria a vítima e o algoz ali, né? Tá. Necessariamente envolve as duas. As duas ou os familiares, as pessoas em torno também, pode ser também. Agora,
para a gente pensar nessa justiça restaurativa, existem alguns mecanismos para se pensar. Existem os círculos de construção de paz, de paz, né, com Z, não é paz, né, IS, né, é de paz. Nesse caso, esses ciclos podem ser também instrumentos para poder fazer com que aquelas pessoas consigam se olhar. Então, o sistema da justiça restaurativa é para poder as pessoas, sim, serem responsabilizadas, mas com um olhar mais, assim, eu digo, mais empático sobre a situação. Humanitário, né? Eu acho que mais humanitário, isso. Porque, assim, tudo bem, a gente até ouve assim, relatos de que determinados crimes foram motivados por necessidades pessoais e tudo mais. Só que houve o crime, houve uma lesão, aquela pessoa, né, a vítima ali sofreu, né, com aquela situação. Então, há a possibilidade de você compreender mais o seu algoz, né? Exatamente. Embora haja casos que isso seja mais difícil, isso. Né? Ó, vou dar um exemplo, assim, que saindo um pouco dessa obra, assim, mais do crime, assim, mais, assim, né, como homicídio, mas vamos colocar lá a questão da violência doméstica, né? Existe aqui, pelo menos até uns 2 anos atrás, um projeto Patronato. É daqui de Foz do Iguaçu, quem se interessar. A gente ficou sabendo que esse projeto, eles utilizam os ciclos de construção de paz e a justiça restaurativa. Como? A pessoa ali fez uma violência doméstica, claro, ele é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime, sim, só que menor potencial porque ele não vai ter todo aquele rigor que teria como um homicídio. Vocês concordam, né, ouvintes, que são coisas diferentes. E o que vai acontecer? Dependendo da situação, o juiz, aqui, né, pelo menos até uns 2 anos atrás, colocava o seguinte, que essa pessoa que cometeu esse crime, ele tinha que participar de algumas reuniões, tanto psicológica quanto de grupo, e também de círculos, para poder entender o contexto dele. E às vezes com a vítima. E aí, sabe o que aconteceu? A reincidência diminuiu. Aquela pessoa entendia o seu processo, a vítima também, e não teve reincidência quando começou a praticar a justiça restaurativa. Que bacana. E assim está no país o tempo todo. A gente olha na internet, principalmente outros, né, tribunais de justiça, aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal é muito bom nisso também, de Santa Catarina, aqui do Paraná, eu dei esse exemplo de Foz, e daí, no Brasil todo, determinados tribunais, eles fazem projetos para poder diminuir os tipos, né, de reincidência de alguns crimes. Por exemplo, crime de trânsito, é possível fazer justiça restaurativa, qualquer tipo de crime é possível. Só que, claro, veja só, ouvinte, tem situações que é mais fácil uma vítima agora se olharem do que outras, entende? Por isso que tem que avaliar as situações em que cabe a justiça restaurativa. Mas, ao meu ver, eu sou facilitador desde 2017, né, pelo Tribunal daqui de Justiça do Paraná. Ao meu ver, a justiça restaurativa seria um bom, assim, nem ser remédio, mas uma profilaxia das relações. A gente começar a entender, e eu acho, sim, que se a gente praticasse mais... Nesse momento é o quê? Um lado vê o outro. Exatamente. Então, a vítima consegue entender os motivos, o temperamento, a personalidade do algoz, o algoz vê o lado do sentimento, as consequências da vítima. E aí há uma compreensão entre os dois. É mais ou menos por aí. Uma empatia, né? Tá. Mas aí, isso vai ter uma penalidade ou não? Às vezes, sim. No caso, você vê, nesse caso do crime, né, de violência doméstica, a pessoa, dependendo, vai ter que se responsabilizar civilmente por alguma coisa que aconteceu com a vítima, vai ter que, algumas vezes vai acontecer aqui detenção, aquela pessoa vai ter que ficar, às vezes, por algum tempo, 1 a 2 anos, dependendo até da situação, preso, às vezes em regime semiaberto, muitas vezes vai ter que fazer trabalhos para a comunidade, vai sim ter uma penalidade, uma punição. Okay. Só que também, olha que é legal da justiça restaurativa, essa pessoa não vai ser só ter o caráter penal, ela vai também ter o caráter de o que eu fiz? Será que, para não reincidir, o que eu posso fazer? Pensar, refletir, né? Então, por isso que é muito interessante a justiça restaurativa. Poxa, olha, Karina, que bacana. Karina Débora Pereira, ela acabou de entrar, mas a gente já está aqui nos nossos momentos finais, a gente tem 3 minutinhos. Eu queria ver se você tem, assim, alguma coisa que você acha importante para a gente finalizar e até para poder deixar, assim, sabe, mensagem final para a gente, né? Para a gente que está aí no dia a dia entender mais, até para
como lição mesmo, o que você poderia deixar aí de... Bom, uma questão que eu acho bem importante, que no livro aborda, mas também eu posso falar de uma maneira mais simples, é que a gente comece a buscar entender esse direito no nosso dia a dia, sabe, Rose? Porque nós somos sujeitos de direitos. Eu falei isso, eu acho que é um momento aí da entrevista. Só que a gente esquece disso. A gente acaba achando que o direito é algo externo a nós, algo assim, utópico. É e na só verdade, advogado que cuida. Não, é isso, é E isso. juiz. Você tocou nesse assunto, é isso mesmo. As pessoas acham que direito só é para advogado, e não é, gente. O direito é desde a hora que a gente nasce nessa vida, até o momento que a gente morre, a gente está o tempo todo imerso em direitos e obrigações, em um sistema jurídico do país. Então, se a gente não se apropria, como é que eu vou exercer a minha cidadania? Então, eu acho que o principal, assim, provocação do livro, claro, aqui é dentro do direito penal, é a gente começar a entender um pouco disso. Não precisa ser um expert em crime, mas entender um pouco sobre o que é esse dolo, o que é essa culpa, entender essa questão desse caráter punitivo do direito penal, mas também a gente começar a ultrapassar um pouco essas fronteiras e entender o direito como algo restaurativo. Eu acho que isso vai mudar muito as relações quando a gente começa a se apropriar e, de fato, ser mais consciente com relação ao direito, sabe? E a gente pode qualificar nossas relações. Então, eu acho que esse é um principal, assim, recado desse livro. E interessante também, o livro não é só para quem é do direito, gente, é para qualquer pessoa. Ele está em um formato que é acessível para qualquer pessoa, não tem o juridiquês que é bem famoso aí, não. Gente, então, a editora Apres, né, publicou aí Sutilezas do Ilícito Penal. A gente agradece, então, todas essas orientações, essas dicas, essa visão panorâmica do direito, né? Karina Barreto, então, esteve conosco hoje, e a gente agradece também a sua companhia, né? Esperamos aí para próxima sexta-feira, mais um programa Entre Livros. Até lá! Você acabou de ouvir Programa Entre Livros.